Hora de falar sobre o Corinthians, mas especificamente de Yuri Alberto. Conversei com o André Cury, representante do atleta, que revelou o projeto de carreira do Yuri. O atacante abriu mão de se transferir para o exterior nessa janela de transferências, e a maior prova disso foi dada com a renovação do contrato até 2030. O projeto do Yuri é ficar no timão até a próxima Copa do Mundo, marcada para metade do ano que vem. Ele entende que se mudasse para um clube, por exemplo, como o West Ham ou o Nottingham Forest, correria o risco de ter, por conta de um período de adaptação, um momento fora do time. Aquela coisa de estar no novo clube, ser reserva, não conseguir ser titular absoluto. E isso certamente o afastaria de qualquer possibilidade de estar na Copa do Mundo pela seleção brasileira em 2026. O Yuri acredita demais que gols com a camisa do Corinthians podem credenciá-lo na briga por um lugar na camisa 9 da seleção brasileira. E a permanência do Corinthians faz parte desse projeto. Então, o Yuri Alberto sonha em se fixar, em se tornar ainda mais ídolo do Corinthians e estar na lista final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo do ano que vem. A partir do Mundial, que está marcado para os Estados Unidos, para o Canadá e para o México, a partir daí ele topa ouvir propostas do exterior, projeto desenhado entre Yuri Alberto, seus pais e o representante dele, o André Cury. Yuri, que soma 36 jogos, 13 gols e uma assistência na atual temporada, o novo contrato até 2030, que garantiu a ele aumento salarial. O Yuri ganhava na casa de 1.700.000 mensais, seu novo vencimento gira na casa dos 2 milhões de reais por mês. Quero te atualizar agora sobre o Corinthians, que está tentando a antecipação mais uma, agora de 57 milhões de reais, junto à LFU, a Liga Forte União. Aquele grupo que contratou ou fechou com o Corinthians os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Seriam 27 milhões de reais de receita variável do Campeonato Brasileiro desse ano, além de 30 milhões de reais de empréstimo. Para conseguir esse empréstimo, o presidente Osmar Stabile deve ter de prorrogar o contrato com a LFU até 2030. O Stabile gostaria, antes de assinar esse acordo, que houvesse a possibilidade de redução do tempo do contrato, caso o Corinthians devolvesse esses 30 milhões de reais emprestados. Por que que o Timão está em busca de empréstimo? Cheguei a contar para vocês, num vídeo da semana passada, que o Corinthians precisa de 200 milhões de reais em novas receitas para conseguir cumprir todos os seus compromissos com o elenco nessa temporada. O mês de agosto é o mais caótico. Somente com o Memphis Depay há uma dívida de mais ou menos 17 milhões de reais, entre salários, direitos de imagem, luvas e 2 bonificações. Até por isso, o Corinthians pede à LFU o adiantamento desses 57 milhões para o mês de agosto. Para obter esses 200 milhões de reais, além dos 57 milhões da LFU, o Corinthians também já tem a garantia de mais 50 milhões de reais da Nike. Uma venda de um atleta, que pode ser o Breno Bidon, ajudaria a completar essa receita, além de buscas por novas oportunidades de mercado. Bora te atualizar agora sobre o futuro de Fagner. Se depender da nova diretoria corintiana, Fagner não ficará no Cruzeiro para 2026. Vale a lembrança de que o Augusto Melo foi o responsável por emprestar o Fagner de graça e pagando metade dos salários do lateral para o Cruzeiro. Pois bem, o Corinthians mudou de comando. Nesse momento, o Osmar Stabile é quem preside o clube e o Stabile e seus diretores foram frontalmente contrários a esse negócio, entendendo que o Fagner teria serventia e utilidade no Corinthians. O contrato de empréstimo se encerra em dezembro e se o Stabile permanecer como presidente do Timão, a ideia é que o Fagner seja reincorporado ao elenco em 2026, quando o lateral terá seu último ano de contrato. Importante contar que no dia 9 de agosto, o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, que está afastado, vai apreciar a votação em relação ao impeachment. A tendência é que os sócios optem pelo impeachment do Augusto. Dessa maneira, o Osmar Stabile segue de forma provisória até que seja convocada uma eleição. O Cruzeiro precisa ter mais um lateral direito. William e Fagner dão conta do recado, mas se o Fagner de fato for embora, Raposa terá 6 meses para buscar um substituto. Desde que o Fagner foi contratado pelo Cruzeiro, 15 partidas, nenhum gol marcado e uma assistência. A tendência, inclusive, é que o Fagner esteja em campo para a partida contra o CRB na noite dessa quarta-feira, com o Mineirão para pelo menos 40 mil torcedores. Bora falar agora sobre o Corinthians, que tomou uma decisão importante e polêmica. Os dirigentes alvinegros decidiram voltar com as concentrações, pelo menos na partida contra o Palmeiras. Essa prática já passou a valer. O Corinthians, nos jogos dentro de casa e em São Paulo, havia abolido aquela ideia da concentração. Os atletas se apresentavam apenas no dia do jogo para almoçar, jantar e partir para a partida. No confronto contra o Palmeiras, marcado para a noite dessa quarta-feira, a situação mudou.
Os jogadores treinaram na terça-feira no centro de treinamento do Timão e ficaram concentrados por lá, tudo por causa de uma série de informações nos últimos dias que causaram preocupação e irritação, especialmente de torcedores. É que alguns jogadores do Timão têm abusado da noite. E no clássico contra o São Paulo, derrota por 2-0 no Morumbi, houve relatos de que 2 atletas estiveram na noite. De sexta para sábado, vale a lembrança de que o São Paulo ganhou do Corinthians na noite de sábado no Morumbi. Entre os jogadores mais pressionados, mais analisados e observados pela torcida estão Memphis Depay e Carrilho. Para evitar qualquer tipo de problema, às vésperas de um jogo para lá de decisivo para o Corinthians, o Timão decidiu retornar com as concentrações. A partida contra o Palmeiras vale muito. É a última chance de título na atual temporada. Vale a lembrança de que o Corinthians está fora da Sul-Americana, já havia caído na Libertadores e no Campeonato Brasileiro está super distante da ponta. Vale também o emprego de Dorival Júnior. Se o Corinthians for eliminado pelo Palmeiras na próxima quarta-feira, no jogo de volta no Allianz Parque, é grande a chance de o treinador ser demitido. Só para completar, importante lembrar que o Corinthians conseguiu um importante acordo, não foi nem na justiça, foi com a rescisão de contrato de uma empresa de segurança. Antes de ser afastado da presidência do Corinthians, o Augusto Melo prorrogou o contrato com uma empresa, fazendo com que a multa rescisória para a quebra desse contrato chegasse a 30 milhões de reais. Pois bem, o Osmar Stabile, que é o presidente interino, rescindiu o contrato com essa empresa e fez valer o acordo antigo, antes dessa prorrogação, com pagamento de multa de 1 milhão de reais. O Timão vai ser obrigado a ressarcir essa empresa em 1 milhão, mas se livrou de um custo de 29 milhões. A multa total, a partir desse acordo do Augusto, girava na casa dos 30 milhões de reais. Preciso falar agora sobre o Corinthians, que conseguiu uma boa redução na sua folha salarial com apenas 3 saídas. Você vai lembrar que Igor Coronado, Alex Santana e Giovani não ficaram no Timão após o último mês. E a debandada desses 3 atletas significou uma redução de 2 milhões e 600 mil reais mensais. Coronado era dono do maior salário, ele tinha um custo mensal de 2 milhões. Giovani e Alex Santana ganhavam os outros 600 mil. A ideia do presidente Osmar Stabile é reutilizar essa grana para a contratação de atletas. Com esse fôlego na folha salarial, ele entende ser capaz de contratar jogadores. O grande ponto é como contratar atletas sem pagar pelos direitos econômicos. O Corinthians hoje não tem dinheiro para investir em jogadores, apesar dessa folga na folha salarial. Importante registrar ainda que o Corinthians não descarta negociar mais atletas para tentar reduzir ainda mais seu custo. Por exemplo, Palácios é um jogador que o Corinthians adoraria fazer negócio. Ele até tinha conversas com o Austin FC, mas demorou para responder. O Austin desistiu do acordo. Léo Maná é outro atleta que não faz parte dos planos. Se pintasse uma proposta pelo Félix Torres, certamente o Corinthians faria negócio. E o principal deles, Memphis Depay, cujo custo é de 6 milhões de reais por mês. Tem ainda, isso sem contar os bônus. Se pintar qualquer proposta pelo Memphis Depay, Corinthians fará negócio. Em relação a reforços, abre aspas, para o presidente interino do Timão, Osmar Stabile, não vai ter nada de loucura. Temos que trabalhar dentro da nossa possibilidade de custo baixo e alta qualidade. É difícil, mas não impossível. Para fechar o noticiário ou as notícias do Timão, contar que o clube demitiu Orlando Ribeiro do cargo de técnico do Sub-20. Diego Coelho deve ser anunciado como novo comandante. A saideira do Timão, Corinthians, que se prepara para o confronto contra o Palmeiras nessa quarta-feira. Havia expectativa da realização de um treino aberto, não será possível, mas a principal organizada do Corinthians prepara uma grande recepção para o time na frente do estádio na quarta-feira. Quero falar agora sobre Dorival Júnior. O técnico do Corinthians corre risco de demissão em caso de derrota para o Palmeiras na quarta-feira, jogo da Copa do Brasil, partida de ida das oitavas de final. A resposta é não. Dorival Júnior será demitido se eliminado para o Palmeiras daqui a 2 semanas. Jogo nessa quarta de ida, partida de volta na outra quarta-feira. A situação dele é ruim no Parque São Jorge. O atual presidente, Osmar Stabile, está longe de se encantar com o que faz o Dorival Júnior, mas ele descarta por completo dispensar o treinador alvinegro em caso de tropeço contra o Palmeiras. Ele vai preferir esperar o fim da eliminatória para tomar sua decisão. Até porque os 2 últimos resultados não foram brilhantes, mas também deixaram alguma boa impressão.
O Corinthians empatou com o Cruzeiro dentro de casa, terminando a partida melhor e amassando, não vou dizer amassando, mas pressionando o Cruzeiro e criando as principais oportunidades de gol. Contra o Botafogo no sábado, Dorival escalou mal o time e o Corinthians foi amplamente dominado pelo Botafogo. Mas no segundo tempo, com as mexidas do Dorival, o Corinthians voltou a melhorar e foi buscar o empate. Então, não dá para dizer que o Dorival está encantando, mas tem dado sinais de recuperação e precisa confirmar esses sinais na eliminatória contra o Palmeiras. Só para completar, é importante destacar que o jogo contra o Palmeiras na quarta-feira é em casa, no domingo, Fortaleza também em casa, Campeonato Brasileiro, e na quarta-feira seguinte, confronto contra o Palmeiras no Allianz Parque, valendo a classificação para as quartas de final. Timão que, sob o comando do Dorival, soma 16 jogos com 6 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, a eliminação na Sul-Americana e a 11ª colocação no Brasileiro jogam contra a continuidade de Dorival Júnior. Bora falar agora sobre o Corinthians. Existe alguma chance de Memphis Depay aceitar a redução salarial? Vários setoristas do Corinthians têm afirmado que o Timão tenta convencer o Memphis a aceitar uma redução nos seus vencimentos para continuar no clube. Já quero deixar bem claro para todo torcedor corintiano, essa chance inexiste. O Corinthians nem vai propor algo nesse sentido, porque sabe que Memphis e seus representantes consideram a ideia absolutamente maluca. Imagina que você é contratado por uma empresa e em determinado momento essa empresa pede que você reduza os vencimentos, os bônus, é óbvio que você não vai aceitar. E o Corinthians pode, nesse momento, rescindir o contrato ou dispensá-lo. Nos dois casos, teria a obrigação de ressarcir o Memphis Depay com os vencimentos até o fim do vínculo. O contrato só se encerra em julho de 2026. Essa hipótese também está completamente descartada. Então, hoje, a possibilidade e a disposição do presidente interino do Corinthians, o Osmar Stabile, é de torcer para que apareça uma proposta do exterior. Nesse caso, se o Memphis Depay concordar com a negociação, o Corinthians fica com 5 milhões de euros. Nicola, mas se o Memphis propor uma rescisão de contrato amigável, dá para dizer que o Corinthians também aceitaria, mas o Memphis é quem não quer rescindir o contrato sem ter outra proposta em mãos, até porque no Timão ele fatura 6 milhões de reais por mês. Eu havia contado para vocês de forma exclusiva nesse domingo que no mês de agosto em especial será um enorme problema para o Corinthians deixar as contas em dia com o Memphis. É que além desse custo mensal de 6 milhões, o Timão também terá a obrigação de pagar 2 bônus previstos no primeiro ano de contrato. São 6 milhões e 300 mil pelo número de jogos, ele conseguiu atingir o limite máximo de prêmio, tem também a premiação por gols e assistências. Nesse momento, o Memphis tem direito a mais 4 milhões e 700 mil por 29 gols / assistências. Se ele marcar um gol ou der uma assistência na partida contra o Palmeiras, quarta-feira, no último jogo, durante esse período de primeiro ano de contrato, o Memphis, em vez de 4 milhões e 700 mil de bônus, com gols e assistências, pula para 6 milhões e 300 mil. Então o que é certo é que, nesse momento, o Corinthians tem um custo com o Memphis de 17 milhões de reais para o mês de agosto. Se ele fizer gol ou der assistência, esse custo passa para 18 milhões e 600 mil reais. A saideira sobre o Corinthians, 25 mil ingressos vendidos para quarta-feira. Tem Corinthians e Palmeiras, Neoquímica Arena, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Hora de trazer notícia positiva no Corinthians. O programa Fiel Torcedor registrou 15 mil sócios torcedores a mais nos últimos dias. Esse crescimento tem tudo a ver com a implementação do reconhecimento facial da Neoquímica Arena. Você não deve estar entendendo nada, eu explico. Todos os times de futebol das séries A e B do Campeonato Brasileiro passaram a ter a necessidade de utilização do reconhecimento facial para entrada no estádio. E esse movimento, logo de cara, por exemplo, acabou com cerca de 3 mil ingressos que eram distribuídos de forma ou de cortesia para corintianos. Isso significa que há mais ingressos à disposição de torcedores do Corinthians. Era uma das reivindicações do torcedor alvinegro. Pô, eu sou sócio torcedor e na hora de comprar ingresso nunca aparece a possibilidade, os ingressos já estão esgotados, quando o meu programa de sócios torcedores fica disponível. Com essa queda no número de cortesias, além da diminuição do número de pessoas que têm ido ao estádio, Corinthians e Cruzeiro, por exemplo, na última quarta-feira, o 0x0 registrou o menor público do Timão na temporada, foram só 31 mil pagantes. Tudo isso fez com que torcedores corintianos voltassem a aderir ao programa de sócios torcedores, garantindo esse aumento de 15 mil pessoas. A tendência é que o fiel torcedor se normalize em alguns dias, mas a Neoquímica Arena volte a ter
ocupação superior a 40 mil pessoas, como aconteceu numa sequência de quase 40 jogos entre o fim da temporada passada e a temporada atual. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.